Boa noite, pessoal. A paz, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre algumas orientações que a gente quer fazer para os assistentes de formação, tá? Hoje nós estamos no ano 2024 e nós queremos fazer algumas orientações, mas que esse vídeo também sirva para, também, de uma maneira geral, para as pessoas, para os assistentes de uma maneira geral, né? Que ele fique aí durante algum tempo, para a gente falar um pouco sobre o papel do assistente, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão com vocês, tá bom? Vamos começar com uma oração, para a gente estar podendo pedir auxílio do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sim, Senhor, te entrego, Senhor, esse momento, esse momento de formação, que esse momento seja, essa aula, ela seja de fato um instrumento seu, Senhor, para que possamos entender todo o nosso processo formativo e de que maneira a formação é importante nessa busca do discernimento do seu chamado, de cada pessoa que o Senhor chama, Senhor. Assim como a formação, ela é a guardiã do carisma, desse tesouro que o Senhor nos confiou. Ajudai-nos, Senhor, a sermos bons instrumentos nas tuas mãos, para que as pessoas possam fazer de fato uma experiência verdadeira contigo através desse carisma. Que esse carisma possa entrar na vida das pessoas, na vida dos nossos formandos, de quem estaremos, assim como entrou na nossa. E possa fazer sentido na vida delas, ou que esse processo sirva, Senhor, de discernimento para o que o Senhor deseja da vida delas, e elas encontrem o caminho que o Senhor deseja. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo o que o Senhor nos proporciona através desse carisma, através dessa espiritualidade, através da comunidade católica Sagrada Família. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 8 de maio, 8 de abril. Nesse ano, o dia da Anunciação de Nossa Senhora foi mudado para hoje. Então hoje a gente está dizendo, hoje é o dia do Sim de Maria, né? O dia que Deus se faz homem, né? O dia que Maria que Jesus vem ser gestado no ventre de Maria, né? Coisa linda demais, né? Que Deus se faz uma célula no ventre de Maria, né? Que bonito isso, né, gente? Isso é muito lindo, né? Para poder nos salvar, nos amar. Isso é lindo demais. Bora! Vamos começar então falando aí sobre o papel dos assistentes de formação. Inicialmente a gente vai falar então sobre o que é formação, né? Na oração eu estava acabando falando um pouco sobre isso, né? Iniciei falando sobre isso, que era quando a gente fala que a formação é guardiã do carisma. O padre Amedeo Tintini fala sobre isso, né? Então, a gente precisa entender que a formação, ela é quem vai guardar toda a riqueza do nosso carisma, né?
e vai fazer com que as pessoas de fato compreendam o que é o carisma da comunidade, né? O nosso ser família, né? Comunidade de amor, segundo o projeto de Deus, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo, né? Compreender o que é ser família, né? Compreender o que é ser o rosto da Sagrada Família no mundo, né? E isso E o fundador fala uma coisa tão bonita do nosso carisma que eu sempre... E eu vou escrever sobre isso, ainda vou escrever sobre isso, né? Que é a questão da beleza da família, né? O que é a beleza da família, né? A gente conseguir enxergar a beleza da família. E isso isso faz parte do nosso carisma, né? Conseguir enxergar isso. A formação, ela nos proporciona e forma o nosso olhar para a gente poder conseguir enxergar essa beleza e mostrá-la para as pessoas, né? Isso é lindo demais. Compreendemos que a formação, tanto inicial como a permanente, ordinária e extraordinária, é dentro de um processo de discernimento vocacional e de manutenção de uma vocação. Então, ele está falando da fase formativa, propriamente dita, né? Do discernimento vocacional das pessoas que estão entrando para o período, entrando para serem consagradas. E ele fala da manutenção de uma vocação, ele está falando que a formação ela nunca acaba, né? Ela continua se mantendo como uma formação permanente, né? E na manutenção dessa vocação, para quê? Para que a gente não esqueça, né? A gente não esqueça o chamado de Deus, a gente não esqueça a importância disso, que a gente esquece, gente, né? E também, né, tem uma coisa que nossa formadora, né, de casal, né, que a formadora da minha esposa, na verdade, sempre fala, e na verdade, o fundador fala também, que é essa questão que o carisma é um mistério, né, é um mistério a ser desvendado. Ele é uma riqueza tão grande que a gente vai pouco a pouco descobrindo ele, né, e por quê? Por que ele é um mistério? Porque ele é o próprio Deus, né. Ele é a própria face de Cristo, né? Então, essa descoberta do carisma, né? Esse despertar, essa busca do carisma, ela é fundamental, né? E a formação permanente, ela vai fazendo com que a gente sempre tenha sede de buscar mais, de buscar outro aspecto. Olha, não tinha pensado nisso ainda por esse aspecto, né? Isso é como a palavra, né? A palavra, ela é assim, né? Ela não se esgota. O carisma também não se esgota, né? Isso é muito, muito importante. Então, a formação, tanto inicial quanto a permanente, ordinária e extraordinária, dentro do processo de discernimento vocacional de manutenção de uma vocação, é de fundamental importância para dar estabilidade, solidez, coerência e auxílio concreto para discernir o que é da vontade de Deus, o que lhe agrada, o que é perfeito. E também para preservar e aprofundar a compreensão e vivência do carisma, né? Isso é muito importante, gente, né? Porque quando a gente tem uma boa formação, a gente consegue compreender tanto carisma e nós mesmos dentro desse processo, né? Isso dá estabilidade, solidez, coerência, né? Para que esse processo de discernimento seja feita de uma maneira pautada na rocha, né? Pautada na rocha. E o que é que faz a gente pautar a nossa escolha e o discernimento na rocha? Ele vai falar mais pra frente, que é a vida de oração, né? E para a gente conseguir preservar, aprofundar a compreensão e vivência do carisma, que é isso que eu falo, né? Não se esgota. O carisma não se esgota, né? E a gente precisa cada dia mais ver quais aspectos, que riquezas ainda tem dentro dele, né? A formação nos coloca nos trilhos da vocação, do chamado de Deus, né? Dando-nos um caminho seguro, aliado à necessária vida de oração, docilidade, disponibilidade, obediência e humildade para deixar-se conduzir, né? E isso é muito importante porque uma das coisas que eu tenho falado muito com o fundador, a gente tem conversado bastante, é sobre a importância da vida de oração nesse aspecto, gente, né? Se a gente não tiver vida de oração, se a gente não tiver intimidade com Deus, como é que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida? E isso é uma questão que ela é importante desde o assistente, né?
Porque quem que vai cobrar a vida de oração? O formador pessoal. Quem mais? O formador geral, quando a gente vai falando sobre, vai trazendo aulas sobre isso, conteúdo sobre isso. Quem mais? O formador comunitário, que vai falar, você está vindo na adoração, né? Tá compartilhando aqui. Mas o assistente, e vocês estão muito próximos do formando. Vocês são mais próximos do formando, muitas vezes, que o formador pessoal. Muitas vezes não, verdade. Vocês estão mais próximos, toda semana vocês veem ele. Né? E a questão do testemunho a esse respeito e da importância disso, que vocês vão fazendo, isso é fundamental. Né? Muitas vezes eu lembro dos meus formadores pessoais, o quanto que a gente se identificava, principalmente no início do processo. Quanto que a gente se identificava, quanto que a gente achava, meio que admirava, sabe? Pessoa consagrada que está com a gente, né? A forma de viver, a maneira como você... Então, o que eles observam de vocês, a maneira como vocês se colocam, a maneira como vocês trazem, isso forma as experiências de vocês. A experiência de vocês com carisma. A maneira como vocês... A palavra do consagrado. E a maneira de vocês tiveram essa experiência com carisma, isso forma, isso vai formando. Tá bom? E deve gerar em cada vocacionado o sentimento de Cristo. Tende vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como Filipenses 2,5. Levando cada um a viver a sua vocação na liberdade, responsabilidade e maturidade. Na consciência de ser o primeiro responsável por sua vocação. Isso é muito importante. Né? Cada um viver a sua vocação, de fato, numa escolha livre, madura e responsável. Né? E isso, a liberdade vem do conhecimento de si mesmo e o conhecimento do carisma. Conhecimento da regra de vida, conhecimento do que o carisma pede, do que a regra de vida pede, do que a comunidade pede. Isso a gente só consegue ser livre se a gente conhece. É como o casamento. O casamento só é livre a sua resposta se você sabe que ele é. Senão ele não é livre. Né? E o matrimônio, né? O sacramento do matrimônio, eu digo. Né? Então, a resposta precisa ser livre. E em cima dessa liberdade, dessa escolha, eu tenho uma responsabilidade. Fui eu que escolhi. Então, eu escolhi viver dessa maneira. Eu escolhi dessa maneira. E para isso a gente precisa ter maturidade afetiva. Né? Para que a gente não seja levado pelos afetos, né? Pelos afetos desordenados da nossa alma. Na consciência de ser o primeiro responsável por sua vocação. Então, o maior interessado por me formar sou eu mesmo. Porque isso faz parte da minha vida, isso que eu quero. Bom, aqui eu coloco um pouco os aspectos do conteúdo da fase formativa, né? Todo esse conteúdo que eu estou trazendo, gente, ele está no programa formativo, tá bom? Então, uma coisa que eu quero que vocês façam, leiam o programa formativo, né? Leiam o programa formativo. Ali tem uma formação, que é essa formação que eu estou dando para vocês. Mas leia ele, pega, grifa, né? Pega aquele programa e vai compreendendo cada um dos setores, dos aspectos aí do programa formativo, tá? Que ali tem informações que são muito importantes para o decorrer do ano, né? E para o entendimento do que a gente de fato está fazendo. Né? Bom, ele fala, cada fase formativa consiste num conteúdo próprio e dimensionado para a etapa a ser vivida, pelo formando, contemplando os seguintes aspectos. Aqui, cada aula, ela cumpre um objetivo, né? E nós temos quatro aspectos, né, dessa fase formativa. Ou seja, 4 assuntos que a gente vai abordando. Um é o carisma Sagrada Família. O que é o carisma? Qual é a história? Né? Como é que se deu a fundação, né? Quais são os elementos do carisma, a espiritualidade do carisma, os santos, que são os baluartes, os patronos, né? Os compromissos, missão, enfim, toda a regra de vida. Tudo aqui
está no carisma Sagrada Família, né? Tudo que é referente ao nosso carisma especificamente está aqui. Depois você tem uma parte que é de segmento de Jesus, que ali é entender o que é vocação, né? O querigma, né? A vida de oração, né? A missionaridade, magistério eclesial e doutrina, né? Então, tudo que é da vida da igreja em si, né? Ele, de uma certa catequese, está aqui muito na prática, né? E o conteúdo de vida de oração, por exemplo, o que é a vocação, o querigma está aqui, está nesse período de segmento de igreja, nesse aspecto. Uma outra abordagem é o que são as novas comunidades, para que as pessoas possam compreender o que é isso. E ali vai entender o que é um carisma de fundação, né? O que é um carisma... o que é um carisma de fundador, né? Qual que é a diferença de uma coisa para outra, né? O que é carisma, né? Qual que é esse movimento das novas comunidades? Por que o Espírito Santo inspirou essas novas comunidades, essas novas formas de consagração da igreja? Forma de vida comum, alianças, elementos constitutivos, enfim. Toda essa abordagem a gente tem um aspecto e formação humana, né? Isso que está em vermelho aqui, que vocês estão vendo, essa porcentagem, 37%, 13%, 31%, 17%, é o que atualmente, em 2024, eu considero que são cada um desses aspectos no nosso programa formativo. E eu penso que nós precisamos melhorar no segmento de Jesus e na formação humana, que vocês estão vendo que são os menores números. O segmento de Jesus está falando de vida de oração, né? Então, a nossa ideia é de que, de fato, a gente consiga melhorar o aspecto da vida de oração, principalmente nos 3 primeiros anos da fase formativa. O formando precisa sair no 3º ano com intimidade com Deus, sabendo o que é intimidade com Deus, sabendo o que é vida de oração e buscando a resposta do seu chamado na oração, né? Conseguindo ter uma intimidade, ouvindo a Deus e buscando ter essa vida reta, né? Como o Padre Paulo Ricardo fala, se você tem vida de oração e não tem virtude, meu irmão, esquece, sua vida de oração está errada, né? Então, é uma busca de fato de Deus e uma busca de resposta em Deus, né? E isso precisa acontecer. E nós somos instrumentos para que isso aconteça. Nós precisamos fazer com que o formando no 3º ano do nosso programa formativo, ele tem intimidade com Deus. Você fala, cara, ele está rezando. Ele está buscando respostas em Deus. Isso é fundamental. E a formação humana, por quê? Eu vejo que hoje a gente precisa ter uma base, e eu vejo isso muito dentro da psicologia atomista, de uma antropologia cristã. Porque a nossa psicologia moderna, ela é deficitária nesse sentido. Ela não conversa com a nossa espiritualidade. Aliás, ela abomina a espiritualidade. E o que ela acha que é bom, nós não achamos. Então, assim, não tem como conversar, gente, né? Não tem como conversar. Então, o que eu estou buscando fazer é começar a gravar algumas aulas sobre formação humana, para que a gente possa dar uma base antropológica melhor, mais sólida, para que essa base antropológica, essa base natural que a gente tem, possa conversar com a dimensão que é sobrenatural, né? Então, o sobrenatural age nessa base natural. Essa base natural precisa ser sólida, firme, madura, para que a gente não bloqueie a ação da graça. Porque se a gente não desenvolver virtude aqui, o sobrenatural não chega. Ou quando você consegue, vem as inspirações sobrenaturais, mas a sua imaturidade não deixa viver o que precisa ser vivido, né? Não deixa compreender o que precisa ser compreendido nas moções do Espírito, né? E você vive ela de maneira imatura. Então, esse passo de maturidade, né? Esse passo de uma maturidade humana, de uma compreensão melhor de si mesma, a partir de uma antropologia cristã, eu vejo que é fundamental. E a gente precisa dar uma mexida, né, no programa formativo nesse sentido. Tá bom?
Bora lá. Quais são as áreas da vida do formando que são avaliadas no processo formativo? Né? Aqui ele está falando sobre alguns critérios de maturidade que são avaliados na pessoa durante todo o processo formativo. Então, o fator humano, afetivo sexual, a vida familiar, a vida comunitária e fraterna, a vida de oração, vida apostólica, os compromissos, compreensão doutrinal e eclesial, a compreensão do carisma, a vida profissional e financeira e o desempenho escolar quando a pessoa está em vida escolar. Então, essas são áreas, né, da vida do formando que a gente vai avaliando, né? E dentro delas, por exemplo, compreensão do carisma está nas aulas que vocês vão avaliar, né? Vida de oração também a gente vai ser estimulada através das aulas que a gente vai fazendo, né? Quando a gente fala sobre o fator humano, psicológico, comportamental, qual o conhecimento que a gente vai tendo da gente mesmo, né? Enfim, todas essas áreas, de alguma maneira, assim, a formação e vocês são também coparticipantes desse processo, tá bom? Uma vocação autêntica, isso também é importante, é aquela que se coloca à disposição do servir, né? E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça o vosso escravo. Mateus 20, 27. Saibam todos, porém, que o essencial na vida comunitária é o ser e não o fazer. As duas dimensões são muito importantes para a vida comunitária se guardar dessa ordem. A vida fraterna é alicerce de toda a missão. A eficácia da missão depende da qualidade de vida fraterna. Aqui ele está dizendo, aqui a gente está dizendo no programa formativo, quando ele está falando sobre a questão do ser e do fazer. O fazer, ele precisa ser expressão do ser. Se eu simplesmente fizer sem ser, esse fazer ele não é sustentado. Ele é manco, tem uma base estrutural muito frágil. Qualquer coisa derruba ele, né? Qualquer coisa derruba. Uma das coisas que é muito pautada na comunidade, e a gente trabalha muito, é essa questão de que se você vai pregar, se você vai para a missão, então, esteja vivendo dentro de casa. Não adianta você ir para a missão pregar uma coisa que você não vive, né? Isso é fundamental, né? Então, isso é muito cuidado na comunidade, né? E eu fui formado assim e agradeço a Deus por conta disso, né? E essa vivência do ser, né? Preciso ser família, né? É preciso ser família, é preciso ser cristão, né? É preciso ser de fato. Conforme você for ser, conforme você estiver existindo, né? Conforme você se preocupar em ser Sagrada Família, o fazer ele é o transbordamento dessa missão. É o transbordamento desse ser, digo. A missão ela decorre do ser. A missão decorre do ser, né? E sobre a questão da vida fraterna, a importância da vida fraterna para a gente poder conseguir estar próximo, né, solidificado, um junto com o outro. E também atento, né, amando um ao outro. Certo? Próximo. Sobre as aulas de formação na prática, né? A comunidade ela tem 2 tipos de aulas hoje, atualmente, 2024, que na verdade hoje está só com um, né? A gente só está com formação online, né? A gente tem a formação presencial e a formação online. Na formação presencial, a gente sempre começa com a ordem da oração, depois a aula propriamente dita, depois vem o momento de partilha, e aí, dependendo do período que a pessoa está, ela tem uma leitura, tem um livro, tem livros para ela poder ler, tem documentos que ela precisa ler depois da aula ou mesmo durante a aula, né? Então, o tempo para a oração precisa ser maior, né? Os assistentes de formação devem e aí ele fala assim, nas aulas que são como partilha dirigida, a gente tem algumas poucas aulas que é só de partilha. Os assistentes de formação levam o grupo para poder refletir mais sobre os temas das aulas, né? Então vai encorajando cada um para poder falar o que entendeu, o que compreendeu, como isso se relaciona com a sua vida, né? E essas
formas o assistente tem essa função de estimular a discussão para que a partilha aconteça, tá? E também a partir de si próprio, né? E isso é muito importante, né? Também o exemplo que vocês dão, gente, e como eu falo, um dos objetivos da formação é fazer com que o formando tenha uma experiência com carisma. A mesma experiência do carisma que o fundador teve na sua vida, né? E como é que se faz isso? Através da experiência do carisma que o fundador vai falando no histórico, mas a partir da sua experiência com carisma. Como é que foi na tua vida? Né? Sobre esse aspecto da aula, sobre essa questão. Como é que isso se deu? Então, esse momento de partilha, de você poder partilhar, também isso é importante demais, para que as pessoas possam ver como é que isso funciona, para quando acontecer com elas, elas consigam reconhecer. Né? Elas consigam reconhecer. Só toma cuidado para não tomar o tempo todo da partilha. E aí você vira uma questão de você olhar, ficar falando da sua vida. Não, ela precisa ser somente um instrumento. Né? A sua partilha, ela deve ser só um instrumento, um colaborador do processo, tá bom? Então não é para você tomar o tempo todo de testemunho, né? De testemunho. A informação já está sendo dada, né? E aí tentar relacionar isso com a aula, mas trazer isso à tona, isso é importante. Isso é importante. E isso é importante para as pessoas que estão em formação com vocês. Tá. No caso das aulas online, a gente tem algumas vantagens e desvantagens da aula online, né? Eu acho que uma grande desvantagem é que você não tem a presença física das pessoas que colaboram na fraternidade. O momento do café, o momento de se encontrar, de ficar esperando. Isso vai gerando uma proximidade, uma amizade entre os formandos, que isso vai dando um sinal de pertença e de amizade que é muito interessante, é muito legal. Né? Essa afinidade que vai acontecendo entre os formandos que estão, né? Naquela turma. E isso é muito propício para a fraternidade, que é quebrado de alguma maneira na aula no formato online. Né? Outra coisa é tomar cuidado para que a formação não seja um vídeo qualquer que você está assistindo. Né? Fazer com que a formação, tem que fazer com que o formando entenda que a formação é um período de ele realmente se formar. Porque todo esse projeto, aquele trajeto que a gente faz de arrumar as crianças, dar banho em todo mundo, correr e vai pro carro, corre para poder chegar lá a tempo, tudo isso vai preparando você para que você esteja na formação. E quando você está online, é só ligar um botão, cara. É só aplicar um link, é só clicar num link, né? E você tá, né? E esse tempo de preparação para estar no lugar, muitas vezes ele é quebrado e muitas vezes ele não acontece, porque a pessoa não se desvincula do que está acontecendo ao redor dela. Então, precisa fazer com que o formando compreenda que esse período de formação é de formação mesmo. Né? E que ele precisa ter um lugar que é reservado. E que ele precisa, inclusive, assistir a aula de maneira reservada, anotando o que ele precisa. Né? Que ele não fique dividindo o tempo de assistir a aula de qualquer maneira, né? Para que faça sentido, de fato, que ele esteja em formação. Né? E aí, essa questão, o link, na verdade, a aula propriamente dita, ela pode ser passada antecipadamente. Então, a gente está vendo aqui até no período de uma semana, ou 3 ou 4 dias antes, seja interessante você passar para que a pessoa possa ter tempo e se organizar para poder ouvir a formação. Aí, nesse sentido, a vantagem da formação online é que você tem o tempo todo da partilha cheio. E aí, nesse sentido, ajuda. Ajuda no quê? No desenvolvimento da partilha e do conhecimento um do outro, quando o grupo está aberto a se abrir, está aberto a partilhar. Né? E isso é muito interessante, isso é muito bom. Né? Então, quando a gente consegue essa abertura de espírito para que a gente possa partilhar, e aí também fica muito atento isso, gente, né? Com os assistentes, falar sobre a importância do sigilo, né?
do sigilo. Olha, as coisas pessoais aqui, as coisas que surgirem aqui de testemunho, de vida pessoal, de intimidade que surgirem aqui, gente, discrição, não fica comentando um com o outro, tenha um respeito. É muito importante a gente poder garantir um ambiente seguro onde as pessoas podem se falar sem se sentirem julgadas e nem sentir que o que está sendo ali trabalhado está sendo dito aos quatro ventos, né? Então, isso é muito importante para a gente poder trabalhar nesse sentido da ética. Tá? Então, envia a aula uns 3, 4 dias antes. Aí, no momento da partilha, você faz uma oração inicial, sempre inicia com oração. Tá? Sempre inicia com oração e termina com oração. Né? Faz a partilha e aí tem aí a leitura dirigida, enfim, os livros que são colocados para cada um nesse aspecto, em cada aula, tá bom? Em cada processo. Reposição das aulas. Toda ausência em aula deve ser solicitada ao formador pessoal. Então, se você tem o formador pessoal que a pessoa não vai poder vir, então ela vai ter que solicitar a dispensa para o formador pessoal. Ele vai ter que comunicar ao formador pessoal, falar, olha, não vou poder vir, e depois comunica você também, olha, não vou poder participar. Mas quando ele pergunta para você, você fala, você já falou com o seu formador? Tá? Tem que falar com o seu formador, tá? E aí é bom que você saiba, até para você entender o que está acontecendo. Então, e a aula precisa ser reposta no máximo na semana, tá bom? Numa semana, comunicando os assistentes de formação de tal reposição. E aí, quando você é comunicado, você vai colocar na lista de presença, que eu vou falar daqui a pouco. Deve-se evitar faltas, pois o momento da oração e a partilha ficam perdidos, por não ter como repor essa parte importante da formação. Ou seja, a formação não é só o vídeo, né? A formação é o que o vídeo foi gerando na minha vida, na tua vida, na vida do meu irmão, na vida do meu outro irmão. E o que o vídeo, aquele conteúdo gerou e a partilha que ele faz, me forma. A partir do testemunho dele. E a partir do teu testemunho também, assistente. Né? Isso que forma, né? Junto com o todo. Isso faz parte dessa formação. Tá bom? Deve-se evitar faltas, pois o momento de oração e a partilha ficam perdidos por não ter como repor. Casos excepcionais devem ser tratados com o formador pessoal e o comunitário. Tá? Enfim, sobre os assistentes de formação. O que faz o assistente de formação? O assistente auxilia o formador comunitário nas formações comunitárias, tendo a incumbência dos controles de presença e reposição das aulas, tá? Bem como com tudo que é necessário que a aula aconteça, organizando tudo que é necessário para que a aula aconteça, conforme previsto com os recursos e materiais técnicos, audiovisuais, pedagógicos e didáticos que se façam necessários. Então, os links, né, toda a preparação da aula, encaminhar os links, gerar a reunião, né, estar num momento, enfim, quando é online, ainda mais, né, no sentido da organização do computador, do espaço para vocês, para poder fazer, enfim, de toda a projeção, e isso aí vai precisar ir acontecendo, né? Então, o assistente é que garante a formação física de fato acontecendo. Né? Os controles devem ser mantidos, atualizados e disponíveis para a consulta do formador geral e outra autoridade da comunidade, principalmente a lista de presença. Os assistentes de formação têm ainda a tarefa de acompanhar as formações comunitárias, controlando o tempo de cada atividade, oração, aula e partilha, proporcionando um clima de abertura, fraternidade e participação de todos, acompanhando a evolução ou dificuldades que os formandos tenham para ajudá-los. Deva manter sempre o formador comunitário ciente do desenvolvimento daquela turma a ele confiada. O que ele está dizendo? O assistente, ele precisa controlar o tempo. Então, ele que estabelece a dinâmica. Então, verifique o acompanhamento para ver se está todo mundo participando, né? Encoraje todo mundo a participar. Se tem alguém falando mais, você vai precisar cortar, né? Com gentileza. Você fala, olha,
vamos dar espaço agora para tal falar, para outra pessoa falar. Tenta ouvir e colaborar na sua fala com as falas, traz as falas de cada um para poder trazer na compreensão do tema, né? Conforme você foi compreendendo, né? A contribuição que cada um foi dando, como o fulano falou, olha, como o Beltrano está dizendo. Esteja interessado, pelo amor de Deus, no que os outros estão dizendo, tá? Não fica voado enquanto os outros estão dizendo, né? Enfim, assistente de formação precisa estar junto, né? Precisa estar encorajando todo mundo a discutir e a trazer, né, os aspectos, a importância de cada um falando para a discussão, né? A gente vai falar sobre a relação com o formador comunitário, tá? Aqui a gente coloca, 2 assistentes de formação são escolhidos e designados pelo formador comunitário para acompanhar a turma de formação em suas diversas fases, né? Como na prática muitas vezes acontece de unir turmas de missões diferentes, a tarefa de escolher os assistentes caberá aos formadores comunitários das missões envolvidas até o fazerem de comum acordo, escolhendo membros consagrados ou discípulos de suas missões. Aqui a gente tem uma questão de dupla, né? Os assistentes são feitos em dupla. Para quê? Para que os 2 estejam, tá? Então, a formação ela é semanal. A ideia é que os 2 estejam semanalmente. Uma semana eu não vou poder porque tem um compromisso tal, apareceu um problema tal, ok, aí sim, por isso que tem 2, porque aí um sai e o outro permanece. Mas via de regra, esteja os 2, né? Esteja os 2 participando, esteja os 2 nesse momento, nessa partilha do grupo, tá bom? Outra coisa, assistente tem que assistir a aula, gente. Assistente tem que assistir a aula, né? Não, mas eu já assisti lá no início, quando eu comecei lá em 2015, eu assisti a primeira aula de Dom Alberto. Eu lembro que eu assisti, eu só lembro que eu assisti, porque eu não lembro mais o que ele falou. Assista, meu irmão, assista, né? Você vai precisar se organizar também para poder ouvir a palestra, para poder ouvir a aula, porque você precisa ter o que partilhar, apontar questões que são importantes ao teu ver. E você tem uma opinião, porque você sabe que é uma vida de consagrado, gente. Você sabe que é uma vida no comunitário. Então, a sua opinião vai ser importante, vai ser fundamental nesse processo, tá bom? Então, em relação com os formadores comunitários. Primeiro, no programa formativo tem o papel de cada um, né? O formador pessoal, do formador comunitário, do formador geral. E ali no programa formativo vai o papel da formação, como a gente estava vendo, então você vai compreendendo o papel de cada um. Mas qual que é a tua ligação com o formador comunitário, né? É com ele que você vai falar sobre as questões da evolução dos formandos na turma que está acontecendo, naquele grupo que está acontecendo. Está aproveitando, não está aproveitando, eles estão inteirados, eles estão gostando, você está sentindo diferença, está vendo a turma envolvida ou não, tem gente que não está sendo envolvido, que está faltando demais, ou que está desinteressada na aula. Isso precisa ser comunicado para o formador comunitário, tá? Por quê? Porque o formador comunitário é que vai avaliar a passagem dele para o ano seguinte ou não. É ele que faz com o núcleo formativo. Ele é o chefe do núcleo formativo da missão. Então, o formador comunitário precisa saber como é que está a formação. Precisa saber se está faltando, se não está, se ele está interessado, se não está, se ele colabora, se ele não colabora, se ele traz muita polêmica, muita discussão para dentro do grupo, enfim, tem que saber, né? E, através do formador comunitário, ele consegue ter uma noção, uma visão mais ou menos do que tá acontecendo, da maneira como as coisas estão acontecendo. Não precisa ficar falando, como eu falei, sobre a questão de intimidades, sobre a vida da pessoa, o que aconteceu, ou coisas que expõem a pessoa. Não estou dizendo de expor a pessoa, estou dizendo de falar como é que está o aproveitamento da pessoa para o formador comunitário, tá bom? O formador comunitário faz parte do núcleo formativo daquela missão, é ele que vai avaliar as cartas no final do ano, né? E controlar a lista de presenças daquela turma. Os formadores comunitários estarão compartilhados na planilha de presença. Então,
essa planilha de presença que vocês colocam, eu acho que eu já enviei para todos os grupos esse ano, o formador comunitário está compartilhado, então ele também pode estar verificando aí a presença dos formandos, tá? Bom, essa questão das outras informações que eu estou falando da dupla de assistentes, eu já coloquei. É fundamental que o assistente assista a aula, também já coloquei, partilhando, né? Uma coisa que eu coloco, um dos objetivos da formação é fazer com que o formando tenha uma experiência com carisma, e isso muitas vezes é facilitado pela sua partilha e testemunho. Já fizeram, também já falei sobre isso, tá? Cuidado para não se exceder, também falei sobre isso, né? Sim, fica atento com aulas desatualizadas. Por quê? O nosso carisma, hoje, que a gente tem, ser família, comunidade de amor, segundo o projeto de Deus, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo, foi descoberto há poucos anos atrás. Foi descoberto, foi revelado, foi melhor compreendido, né? Há poucos anos atrás. Porque até então a gente achava que a nossa missão, né, era o nosso carisma. E não é, né? Então, muitas vezes a gente vai ver em vídeos anteriores falando do carisma como se o carisma fosse resgatar a família. Evangelizar e resgatar as famílias, sendo instrumento de difusão do Espírito Santo. E aí tem o resto, tá? Não vou lembrar de tudo aqui, né? Mas, enfim, sendo que aquele é o resumo profético da missão, né? Então, sempre quando tiver alguma questão a esse respeito, por exemplo, do carisma, atualiza. Fala, gente, esse não é o nosso carisma. Isso aqui e aí fala da história. A gente foi compreendendo que o carisma é outro. O carisma é esse. Quando a gente fala depois sobre a questão por exemplo, do grupo de oração. O grupo de oração era toda semana, agora está somente uma vez por mês. Então pode ser que apareça algum comentário no grupo de que o grupo de oração ele era toda semana. E hoje é o louvor em família uma vez por mês. Tá bom? Então, atualiza, tá? Quando isso surgir. Certo? As listas de presença são essas. Então a gente vai colocar, vocês já estão compartilhados, então é só entrar no link e aí dia a dia vocês vão colocando, acerta aqui as pessoas no campo dos alunos. Lá em cima tá as datas, né? Primeiro tá o número da aula, depois a data, depois o assistente de formação que acompanhou aquela aula. Se foram 2, coloca os 2, se foi um só, deixa um só. E aí preenche com presença, falta. E aí, de repente, assim, vamos lá. O fulano faltou hoje. Okay. Me justificou que vai estar faltando. Você já coloca. Falou com o formador? Falou. Então coloca como justificado, né? Falta justificada. Aí, se ele faltou simplesmente, você coloca como falta. Se ele não justificou, você coloca como falta, tá? Coloca F de falta. Depois, você vai, na semana seguinte, você vai falar, repôs aquela aula que você faltou? Repus. Então, você volta na planilha e você coloca como reposta. Onde você estava justificado ou estava falta, você coloca como reposta, tá? Para que a gente vai ter no controle das aulas que ele conseguiu repor, tá bom? Aqui, ponto a ponto, né? Aqui, no programa formativo, quando a gente pega aí a área do Vinde Verde, então você vai ver as leituras que precisam ser feitas, tá? O livro Resgate da Família está esgotado. Então a gente vai substituir ele pelo livro... peraí que a bateria está acabando, gente. Pelo livro Famílias Renovadas pelo Poder do Espírito, tá? Que também está esgotado. Mas ele vai ser reeditado pela editora Canção Nova, tá em vias aí de acontecer, então a gente vai ter ele, tá bom? Se não tiver ele a tempo, na verdade, que já não tem, né? Então a gente vai substituir ele pelo livro A Família Como Vai, que são conteúdos mais ou menos parecidos, tá bom? Esse livro com Maria, A Caminho da Plenitude, também está esgotado, mas ainda tem nas missões. Então a gente pode pedir para as missões para a gente estar conseguindo distribuir aí para as pessoas que precisam, tá? Para os formandos, tá? Também a mesma coisa no Poder do Louvor.
que também ainda tem livros da missão. Com o tempo, conforme a gente vai caminhando nos anos seguintes, a gente vai provavelmente a gente vai precisar buscar outras leituras para a gente estar podendo falar do carisma para as pessoas, em vista de que os livros que a gente tem aí estão esgotados. Mas a gente já vai conseguir pensar nisso nos próximos anos, tá bom? Documentos. Documento número 1, com que roupa eu vou? Documento número 4, documento número 5, documento número 6. Esses documentos deverão ser lidos durante seus respectivos estudos, conforme os cronogramas de aula. O 5, que ele é o documento do programa formativo, tá? Ele tem que ser entregue logo, né? Eu vou fazer um grupo de todos os assistentes e já deixar todos os documentos nesse grupo, tá bom? Para poder entregar para vocês, tá bom? A gente vai atualizar todos os documentos, tá bom? E todos esses documentos vão ser parte de um único documento, mas por enquanto a gente vai deixar assim, tá? Vinde verde, segundo ano, postulatário de primeiro ano. A indicação de leitura, a Carta Apostólica Novo Milênio Ineunte, Carta Apostólica Rosário Virginis Maria, a Eclésia de Eucaristia e o Mane Nobis Cum Domini, documentos de São João Paulo II. Isso a gente consegue pela internet, tá bom? Então eu vou também nesse grupo, já coloco aí os links para todo mundo estar baixando. Os textos de apoio do curso de temperamento Padre Paulo Ricardo, isso também vou ter que verificar isso de uma maneira de a gente colocar isso como texto para a gente poder deixar nesse grupo que eu vou fazer dos assistentes, tá bom? E no postulatório de primeiro ano, documento 2 e 3, que fala sobre a quaresma e sobre o advento, da preparação da quaresma e do advento. No postulatário de segundo ano, o livro Por uma Vida Fraterna, do Padre Giordano Cabra, tá bom? Que é do módulo de Vida Fraterna. No discipulado de primeiro ano, a gente mudou o lugar, né, dessa formação, do livro Giovanier, Lugar do Perdão e da Festa. Então, ele vai ser feito no discipulado de primeiro ano, tá bom? E aí tem as leituras, né? A Pobreza, a Virgindade, a Obediência e Gaudete Exultate, que também são lidos nesse ano, também de acordo com as formações. Os estatutos, a gente vai fazer uma aula própria do estatuto após a aprovação do Dom Odilo, uma ou algumas, né? Porque o estatuto ele é bem grande, né? Então talvez a gente vai precisar de algumas aulas para poder dar conta do conteúdo do estatuto. Mas a gente vai estar aguardando a aprovação do Dom Odilo para a gente já poder fazer para toda a comunidade, tá bom? Aqui nesse ano específico a gente está com uma questão que eles já fizeram, né? Desculpa. Já fizeram a formação da comunidade do Lugar Perdão e da Festa no postulatário de primeiro ano. A turma que está no D1 agora. E aí a gente vou rever a grade do discipulado de primeiro ano nesse ano específico, mas os anos seguintes a gente vai seguir normalmente, tá bom? E o discipulado de segundo ano, a gente vai deixar o conhecimento de fato sobre família, né? Mas no final do discipulado de segundo ano, que aí a gente vai falar dos documentos, Familiares Consórcio e Amores Letícia, vai emendar uma coisa na outra. E vai falar aí ainda mais com tecendo o fio de ouro. Então, esse último ano ele vai ser mais teórico mesmo na questão da família, né? Do que a igreja fala sobre a família e que está pautado no nosso carisma, tá bom? E é isso, gente. Os consagrados vão fazer a formação juntos, né? Com a programação que esse ano a gente está falando sobre maturidade e está revendo alguns vídeos anteriores, né? Que são importantes para a gente estar fazendo uma retomada. Então, nesse ano a gente vai estar fazendo isso, tá bom? E eu fecho aqui com essa passagem de Efésios, né, que eu acho linda demais. Que ele fala assim: a uns ele constituiu apóstolos, Deus constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores,
para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegados à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, né? Não importa a tua função, meu irmão, cada um tem uma função aqui, né? Sou formador geral, o outro é formador comunitário, o outro é o assistente, né? Não importa, né? Cada um tem o seu papel no aperfeiçoamento dos cristãos. Primeiro no nosso mesmo, né? O aperfeiçoamento do cristão é busca de santidade, gente. Né? Não é nada mais do que isso, não. É busca de santidade. É aperfeiçoamento da humildade. É aperfeiçoamento das virtudes. Né? Então, cada um tem o seu papel, né? Nisso, desempenho, para a construção do corpo de Cristo, que é a igreja. E nós fazemos parte da igreja. Quanto melhor nós formos como comunidade, melhor igreja nós seremos, melhor corpo de Cristo nós seremos. Né? Para a gente poder chegar à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e aqui eu estou falando do carisma. Né? Conhecer o carisma é conhecer Jesus. Né? Conhecer o carisma sagrado da família, conhecer a face de Cristo. A face de Cristo, esse aspecto da face de Cristo, que é a família de Nazaré. A beleza da família de Nazaré. Né? E até atingirmos o estado de homem feito, ele que é a nossa referência, né? A estatura da maturidade de Cristo. Né? Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e dos seus artifícios enganadores, para que a gente deixe de ser imaturo. A gente precisa buscar maturidade, gente. A santidade vem com maturidade, né? Pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, o Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, né? Efetua esse crescimento visando a sua plena edificação da caridade. Então, se nós trabalharmos visando a maturidade de Cristo, se a gente fizer de acordo, buscando a nossa busca de santidade e fazendo isso em prol do irmão, sabendo na humildade que eu preciso crescer tanto quanto ele, né? A gente vai conseguir contribuir, né, na formação e fazer com que essa formação de fato seja um instrumento para que na nossa humildade, na nossa pequenez, nós possamos ser um instrumento para que ele possa fazer uma experiência com carisma e possa discernir se esse carisma faz parte dele ou não. E aí se a gente conseguir fazer com que ele tenha uma intimidade com Deus, para de fato ele possa ouvi-lo e entender aqui o Senhor o chama, eu estou feliz da vida, nós estamos felizes da vida, né? Felizes da vida, né? E em cima disso algumas vocações serão nossas, de fato, maduras, sustentadas na rocha, e outras vão ser outras vocações maduras, sustentadas na rocha, em outra parte da igreja. Glória a Deus. Olha que bênção que a gente está fortalecendo a construção do corpo de Cristo. Né? Amém? Muito bem, gente. Então, era isso que eu queria falar. E vocês podem depois, de repente, mandar mensagens, dúvidas, questões no grupo que a gente vai formar. Tá bom? Vamos fechar então nossa formação, agradecendo a Deus por esse momento, né? E que possa nos fazer de fato instrumentos na vida das pessoas que nos procuram. Amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor volte seu rosto para nós e nos dê a paz. E nos batize no Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração. Fiquem com Deus.